What's up, meu people? Daqui é o vosso boy Wildes Gomes. Bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio. Desta vez temos aqui uma pessoa muito especial. Não quer dizer que os outros não sejam especiais, mas este é mais especial por causa de tudo que ele defende, das causas em que ele está na frente de luta. Hoje temos aqui o grande Mamadou Ba. Irmão, como é que estás? Estou bem, tudo bem? Eu estou bem, mano. Muito obrigado por teres perguntado e muito obrigado por estás aqui connosco, por estás presente. Obrigado também pelo convite, obrigado pela oportunidade. Estamos juntos, irmão. Para quem não sabe, Mamadou Ba é um lutador nato, antirracista, dedica-se à luta pelos direitos de pessoas racializadas e imigrantes e faz mesmo muita coisa boa para a nossa comunidade africana e não só. Mamadou, aqui para começar, diz uma coisa. És doutorado também em Sociologia, certo? Não, ainda não. Ainda não? Estás ainda a estudar? Porque eu parei o doutoramento, porque há outras urgências, não é? Claro. Não vale a pena eu doutorar-me enquanto o meu povo está a passar mal, não é? Portanto, parei agora o doutoramento. Mas, quer dizer, eu acho que vivemos num país que tem com o celeuma do doutor. Eu não tenho esse problema, não vivo com esse complexo. Acho que somos todos e todas doutores e doutoras da vida. Tal e qual. Esse é o melhor doutoramento que podemos ter, não é? Da vida, é verdade. Infelizmente é verdade, pá. Hoje em dia tem muita gente que se autoproclama de doutores e nem são realmente estudados nas áreas, não é? Para mim, doutor é quem está no hospital, os médicos. Estes países são realmente doutores, não é? Este país tem esta cultura, que é uma cultura um bocado provinciana, as pessoas acham que valem pelos canudos que ostentam, não é? Não por aquilo que acreditam, não por aquilo que fazem, não por aquilo pelo qual se empenham. Eu respeito, acho que é importante nós estudarmos, conhecermos, termos bagagens para nos prepararmos para desconstruir os mitos que muitas vezes andam à nossa volta. Acho que é importante, não é? Mas, quer dizer, nós temos já um património muito largo de gente doutorada na comunidade. Eu seria mais um e ainda vou a tempo, nunca é tarde para aprender, não é? Nunca é tarde. Até mesmo eu tenho curso de jornalismo, mas falta-me ainda integrar a tese, falta-me ainda algumas cadeiras, portanto, eu acho que por não ter integrado isso não quer dizer que eu seja menos que eles. Claro que não. Continua igual. Claro que não. Às vezes é só e mesmo até às vezes pode ser mais, não é? Lá está. Dependendo do que tu escolheres fazer, como fazer, e acho que é bom que a gente incentive a nossa juventude a estudar, isso é verdade. Porque cada vez mais no mundo competitivo, infelizmente o canudo também conta para uma pessoa se afirmar no mercado de trabalho, nas suas várias áreas. Ainda temos gente que tem canudo e ainda não consegue também o trabalho. Infelizmente. Portanto, sim, faz parte. Mas neste momento tenho o doutoramento suspenso. Mas tenho estudado, porque a vida em si é um estudo. Exatamente. Tenho escrito, tenho pensado, tenho aprendido com outras pessoas. E também tens ensinado muita gente. Acredita, muita gente. Inclusive eu até mesmo. Quer dizer, nós aprendemos sempre uns com os outros, não é? Eu acho que uma das coisas da filosofia Ubuntu, já que estamos a falar para o nosso povo. Eu sou porque tu és. Exatamente, sou porque tu és. E há uma frase muito bonita que o Desmond Tutu dizia sempre, e o próprio Nelson Mandela, que o que nos devemos uns aos outros é a nossa humanidade. E é isso ninguém nos tira, não é? Podem ser os racistas, podem ser preconceituosos, podem ser o que quiserem ser. Mas a minha humanidade, ela é intrínseca, é minha. Portanto, seja aqui, seja na China, seja onde for. E eu acho que isto é uma das forças da filosofia Ubuntu e da filosofia Bantu, sobretudo, que são as raízes da doutrina, pensamento epistemológico do nosso pensamento africano. E nós não temos nada a invejar outras doutrinas, claro que fazem parte da humanidade, mas nós temos saber e conhecimento para partilhar com o resto do mundo e da humanidade. Uma delas é esta: o nosso humanismo é radical. Nós respeitamos as pessoas tal e qual como pessoas, independentemente de serem negras ou não. E claro que temos orgulho em ser negros. Exatamente. E é isso. Acho que o debate está um bocado às vezes inquinado, não é? Porque certamente falta alguma cultura, mas também falta de honestidade intelectual por parte das pessoas que mais nos querem catalogar num determinado espaço, num determinado canto. A África, e eu costumo dizer, a África é o berço da humanidade, mas é mais do que isso. Porque muitas vezes nos dizem: mas vocês não inventaram, não criaram civilizações. Eu costumo sempre responder com esta frase que irrita algumas pessoas, não é? O mundo, antes de ser escrito, ele foi dito. É verdade. Não é?
e nós dizemos o mundo antes de alguém o ter escrito. Portanto, tudo aquilo que hoje se fala, se faz, ou as comparações muitas vezes mal feitas sobre qual é o valor que a cultura africana tem, ou a tradição africana, a civilização africana, está muito arraigada num profundo desconhecimento, numa profunda ignorância, mas também num certo privilégio. Que ao longo, espero que a gente consiga falar um bocado sobre isso. Vamos. Mas há esta questão do privilégio. Não é? Mas eu acho que nós temos que ser sempre orgulhosos da nossa civilização, da nossa cultura. Isso não quer dizer que a gente estejamos nos a fechar. Não. As pessoas têm que se sentir bem na sua própria pele. E é uma das responsabilidades de todas e todos nós que estamos na linha da frente, fazer com que os nossos filhos, as nossas filhas, se sintam orgulhosas e orgulhosos de serem aquilo que são, em qualquer circunstância. Eu quero que os meus filhos, quando saírem à rua, tenham um orgulho de ficar com o seu afro, e que isso não seja motivo de escárnio, ou que seja motivo de se pensarem diminuídos ou diminuídas. Cultivar isto é muito importante, porque as pessoas têm que se respeitar a si próprias para serem respeitadas. Claro. Não é? E o respeito por si próprio começa por nós nos sentirmos bem na nossa pele. Eu tenho orgulho em ser negro. Isso não quer dizer que eu me quero fechar na minha identidade, mas ela é essencial para eu me afirmar como pessoa. Claro. Não é? Eu que falaste nesse assunto de ser negro, tu achas que nós, nascendo já negros, temos obrigatoriamente que lutar por uma causa, ou temos que fazer algo pela causa racista, pelo preconceito? Como negros, é necessário mesmo decidimos que temos que lutar, ponto final? Não há outra escolha? Não há. Porque, infelizmente, o mundo está construído em cima dos escombros dos nossos esforços. Não é? O processo histórico que nos conduz ao momento atual é um processo dilacerante, claro, muito violento. A escravatura foi uma sangria tremenda. É uma sangria não do ponto de vista apenas das forças de trabalho, da força física, mas também da força anímica, né? Da força emocional. Exato. Né? Houve uma partição, uma quebra de laços muito fortes. Né? Uma parte de nós foi levada à força para outros contextos. Isto tem impacto tremendo na nossa constituição como ser, né? Como uma pessoa. E depois isto é acompanhado por processos políticos, a colonização, a neocolonização. Exatamente. Então nós, para resgatarmos a nossa condição humana, temos que estar em luta. Isso não quer dizer que estejamos permanentemente em luta, porque eu acredito que nós vamos vencer esta luta. Já outros venceram antes de nós, né? Eu estou aqui porque alguns fizeram, a Amílcar Cabral, o Malcolm X, o Luther King, posso citar N, né? Portanto, todos esses e todas elas fizeram um percurso enorme, e essa dívida, esta gratidão também temos sempre que a manifestar publicamente. Uma coisa que não costumamos fazer muito, porque estamos sempre a ser empurrados para a resistência. Às vezes esquecemos de prestar homenagem àquelas e àqueles que nos antecederam, né? E que morreram por nós. E morreram por nós, exato, deram a vida por nós, né? E, portanto, acho que sim, é a nossa obrigação. Isso não quer dizer, porque a luta também tem que ser alegria. Claro, exatamente. Né? Nós fazemos muitas coisas com alegria, né? Porque a vida só vale, só tem sentido, só tem significado se ela for vivida de uma forma intensa, né? Plena. Com tudo aquilo que temos direito, a ter direito a ter prazer, a lazer, a sentir-se belos e belas. Tudo isso faz parte da luta, né? Porque até isso nos negam às vezes. Uma pessoa diz que, por exemplo, quando se usa o slogan Black is Beautiful, há pessoas que ficam encanitados com isso, né? E é isso. Isso também faz parte da luta, né? Afirmarmos a nossa condição de ser humano, negro, bonito, né? alegre. Claro que sim, saudável. Né? Sim, mas eu acho que temos que dosear as coisas. Evidentemente, manter sempre uma certa firmeza na luta, mas também viver a vida com alegria. E nós, aliás, se não fosse isso, não teríamos sobrevivido, né? Porque 500 anos de escravatura, outros 500 anos de colonização,
É muita fruta. Pois é. É muita fruta. Se não fosse a pala dos sorrisos e das festas e das comidas e da alegria, não estávamos aqui hoje para contar a estávamos história. aqui, não. Isso faz parte da nossa resistência. É verdade. Isso faz parte da nossa resistência. Aliás, a festa Faz no parte período, intrinsecamente de nós. no período, sobretudo da escravatura, a festa foi um grande momento de libertação. É verdade. Porque de reconstrução e libertação. As pessoas nas festas conspiravam para a sua libertação. Conspiravam para a sua afirmação. Portanto, sempre arranjaram forma de, tentando resgatar as suas tradições, de onde vieram, as suas culturas, em festa, orquestrar a sua libertação. A maior revolução que se fez, e não se fala dela muito, é a Revolução Haitiana. Toussaint Louverture. A Revolução Haitiana nasce de momentos de festa. E é provavelmente, eu diria, eu quando digo isso dizem sempre que é um bocado exagerado, mas eu acho que é a maior revolução que até hoje fizemos, A história. porque ela não é comparável nem sequer com a Revolução Americana, nem sequer com a Revolução Francesa e muito menos com a Revolução Inglesa. Porque essas três todas tinham a ver sim com soberania, mas não tinham a ver com resgatar a coisa mais essencial da vida, que é a humanidade. E a Revolução Haitiana é mesmo resgatar a humanidade, porque é derrotar a escravatura, acabar com a escravatura e começar um processo de afirmação da identidade negra no mundo com dignidade, em igualdade de circunstância com todas as outras identidades que existem no mundo. E isso aconteceu em grande parte antecedido de momentos de festa. Né? E isso não se fala muito, por exemplo. Infelizmente. Não se ensina isso às nossas crianças, que nós temos isso, que são valores absolutamente importantes. São figuras que não são ensinadas na escola, Mas nem viam. no nosso continente. Né? Que é um bocado... Tenho pena que não seja assim. Mas também acho que é muito devido à colonização, talvez, que não se fala assim tanto Colonização desses mental, episódios. sobretudo. Também. Sim. Ainda faltam muitos anos para nós conseguirmos descolonizar a nossa mente, que é o mais importante hoje em dia. Mas eu acho que estamos a caminhar para lá, Sim. a pequenos passos, mas estamos a caminhar. Sim. Nós fizemos grandes conquistas. Exatamente. Eu acho que a resiliência do povo negro é incomensurável. É incomensurável, porque as tragédias foram muitas Exato. ao longo da nossa história. E sempre nos levantamos. É verdade. Não é? Então acho que não temos de também nos martirizarmos porque fizemos uma grande caminhada. E ainda nós chegaremos ao fim. Eu digo sempre isso. Nós viemos de longe, viemos para ficar, viemos para mudar e chegaremos ao destino. E vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar. Como a Maya Angelou disse, still arise. Still arise. E pegando um pouco nisso que falaste da negritude da África, vindo tudo do Senegal, sentes saudades do teu país? Sentes saudades da comida do teu país? Como é que foi a tua infância no Senegal? Sinto muito. Aliás, eu costumo fazer uma coisa que é ir ter com a minha tia para ela me fazer os pratos de Senegal para eu guardar ali congelados em casa. Ias comendo sempre, dá saudades. Comendo porque não sei fazer todos. Eu gosto de cozinhar, sei fazer alguns pratos do Senegal. Tenho muita saudade, sobretudo do calor humano. Porque no Senegal nunca ninguém me lembrou que eu era negro. Exatamente. Nunca. Em África não nos lembram isso. Nunca. Eu vim a ter problemas, entre aspas, com a cor da minha pele quando vim para a Europa. Não era um pesadelo para ninguém, antes pelo contrário, era um orgulho para muita gente. Era uma coisa absolutamente natural, se podemos chamar-lhe assim. E tenho saudade disso, do calor, saudade também desta subtileza na forma como as pessoas se relacionam, não é? O afeto, as pessoas são muito afetuosas, há muito carinho natural, não é uma coisa fingida. Depois há uma elasticidade enorme das relações familiares. Toda a gente é família de toda a gente. É verdade, todos são primos todos. Isso é muito bonito. Pois é. Não é? As crianças do meu bairro são as minhas crianças. Não é? Eu tenho primos daquela zona toda, de Sierra Leone, Libéria, Costa do Marfim, Mali, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Mauritânia. Tudo aquilo faz está parte. em todo lado, não é? Nós somos todos e todas somos família. É verdade. São conceitos que não encontramos aqui. É não é? verdade. E eu Infelizmente. tenho muito saudade disso.
poder chegar à casa de alguém e de repente ir diretamente para a cozinha, servir-me sem grandes cerimónias. Pois é, dizer olá Né? tia, mesmo se é tia, olá tio, olá tio, olá avô. Tudo. Tenho muita saudade disso. E sempre que eu vou, das coisas que mais faço é isso. É voltar um bocado a recriar esse ambiente que eu tive na minha infância, na minha adolescência. E também tento incutir isso aos meus filhos cá. Nós não estamos à espera que alguém nos avise que vai a casa. Não é? Chega a casa, chegou. Exatamente. Não tem que telefonar para dizer amanhã vou aí almoçar ou vou aí Não é passar preciso, é só ir. Não, chega a casa, está em casa. O que houver é para todos. É para todos. É verdade. E tenho muita saudade disso. Tenho sorte cá de ter também amigos, e até incluindo brancos, que também têm esta generosidade. Não é? Eu acho que uma coisa que eu sinto muito falta, falando como homem negro, no Ocidente, é generosidade. Não é? Nós, no continente, as pessoas são extraordinariamente generosas. É verdade. Com o pouco que têm. Um pouco que tem. Aliás, nós temos muito. O problema são as nossas elites. Né? Sim. Nós temos muito. Muito. Não seria expectável, não é aceitável que ainda hoje nós tenhamos dificuldades do ponto de vista de acesso à alimentação Água, saudável, eletricidade. à água, à eletricidade. Com todos os recursos que nós temos em África, é bem possível conseguirmos ter acesso a isso tudo. Porque o Ocidente está como está, vive como vive, porque vai ali tirar. É verdade. Vai ao continente tirar. É por isso também que eu digo, o presente do mundo ocidental, o seu luxo, o seu privilégio, depende do nosso continente, mas o futuro da humanidade, todo o futuro da humanidade, depende do continente. É verdade. Sim. Concordo. Porque o pulmão, um dos primeiros pulmões do mundo, a par da Amazónia, é o continente africano. O futuro da própria sobrevivência da demografia humana está no continente africano. É o continente mais jovem da humanidade. Exato. Os recursos naturais mais essenciais estão em África. Para mantermos mais ou menos um certo equilíbrio estão no continente africano. Portanto, acho que nós temos que só manter mais esperança. Né? Acho que há esperança de que as coisas cada vez mais mudem. Esperemos também que as novas gerações não cometam os erros, por exemplo, que eu cometi, vir para a Europa e ficar. É verdade. É vir, quem quiser vir e voltar para servir. Né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. E se não voltar, pelo menos que tenha uma consciência de diáspora. Né? Uma das coisas que eu sinto falta, por exemplo, em Portugal, em comparação com a Inglaterra, com a França, com a Itália, com a Alemanha, é ainda esta noção da diáspora. Né? Nós temos que cultivar isso mais. Né? Eu não preciso de convocar a ideia de que eu sou do Senegal. Não, eu sou do continente africano. Somos todos juntos. União, sim. Né? E esse panafricanismo que nós herdamos de Cabral, de Fanon, dos outros todos, temos que voltar a revivar isso. Né? Eu lembro-me quando era miúdo, porque os meus pais são da Guiné-Conakry. Eu nasci no Senegal, eu era para nascer na Guiné-Bissau, nasci no Senegal. Porque o meu pai foi coreiro do PAGC. Ok. Então é uma história assim meio... Então sempre andar de um lado para o outro, basicamente. E uma das coisas que eu me lembro, porque eu fiz a minha infância na Guiné-Conakry, e uma parte da elite cultural da África do Sul estava refugiada na Guiné-Conakry. E como estava também uma parte da direção, aliás, quase toda a direção do PAGC também na Guiné-Conakry. E essas pessoas eram consideradas cidadãos da Guiné-Conakry. Miriam Makeba, por exemplo, tinha passaporte diplomático. Para o ANC não poder lhe pôr a mão em cima. Ela tinha um passaporte diplomático, ela podia viajar. Estava protegida. E tiveste o Henri Belafonte, que era um dos tipos que fundou os Black Panthers, teve refugiado na Guiné-Conakry, e tinha também passaporte diplomático, tinha o estatuto de ministro. Né? Nós podemos multiplicar assim, exemplos. Não é? O quartel-geral do PAGC em Conakry fazia parte da estrutura orgânica do Estado da Guiné-Conakry.
Não sabia. Portanto, ou seja, nós hoje devemos voltar a resgatar essas histórias para os mais novos, não é? Perceberem realmente de onde viemos, porque é que conseguimos finalmente vencer o colonialismo e afirmar também a cultura africana no mundo. Não é? E pronto, todos os aportes que tu vês hoje, quando se fala de world music, não gosto muito do conceito. Eu não gosto. Acho que é um Não faz conceito sentido. colonial. Exato. Teve o seu tempo e eu acho que quem o inventou até tinha boas intenções, mas muitas vezes as boas intenções, sabemos, não é? É verdade. Onde é que vão dar? E às vezes são muito deturpadas. Pronto, mas eu acho que teve o seu mérito, teve o seu tempo. Acho que nós hoje temos que sair um bocado desta bitola. Nós temos direito de nos afirmarmos como sujeitos políticos, Claro. com condição negra no mundo. E só o mundo só tem a ganhar com isso. Não é? Eu acho também que muitos de nós que vieram para Portugal, para já muitos vieram por causa a procura de melhores condições de vida. Mas só agora, eu, jovem, com 29 anos, só agora eu tenho noção que é necessário eu sair daqui e voltar para o meu país para poder servir. Mesmo como disseste, mesmo que eu não vá, mas que eu ajude de alguma forma. Então eu e os meus amigos neste momento temos um pensamento que é muito. Estamos aqui em Portugal, estudamos aqui, então por que não pegarmos toda a faculdade que nós tivemos aqui e levar para lá e pôr lá a trabalhar com isso. Isso é crucial. Pois é, e tu alguma vez queres voltar para o Senegal para poder fazer esse tipo de trabalho, ou mesmo para a Guiné? De vez? Eu voltarei para qualquer país africano em que eu possa estar. Eu não tenho, para mim, claro que eu não entro naquela comparação que os racistas fazem. A África não é um continente, não é um país, é um Pois continente. não, é um continente, exatamente. Mas eu considero-me um sujeito político africano, sou pan-africanista. Em qualquer país da África eu Sinto-me conseguiria viver, sinto-me bem. Se houver esta possibilidade, claro que sim que eu quero voltar, porque não é porque não me sinta fazendo parte daqui. Isto é uma das coisas também que eu acho que temos que incutir nos nossos jovens que nasceram cá. São portugueses, Eu ponto final. sou português, ponto final. Tal e qual. Pronto, eu sou português negro. Exatamente. Né? E já agora aproveito para homenagear um outro homem que se calhar a nova geração não conhece, chamado Fernando Cá. Foi o primeiro negro deputado a seguir o 25 de Abril em Portugal. Uau. Pouca gente sabe quem foi o Fernando Cá, mas se hoje, por exemplo, nós estamos aqui neste espaço, se fala do PER, Programa Especial de Realojamento, se fala de regularização de imigrantes, ele foi uma das figuras centrais para aquilo acontecer. Ele foi deputado entre 91 e 95. Depois, por causa do racismo estrutural, ele foi apagado da história política do país, o que é inacreditável. E eu sempre que posso presto-lhe homenagem. E Deus sabe que nós tivemos grandes divergências. Ele era mais velho, eu era mais novo, e eu tinha um espírito um bocadinho mais radical do que ele. Mas eu aprendi muito com ele, porque uma das coisas que me marcou quando eu cheguei cá, ele era um dos poucos, se não o único, que assinava as suas crónicas na altura no público. Uau. Como português negro. Uau. Isto é uma dívida que temos para com ele, todos e todas. Temos que servi-lo. E há um outro deputado também que passou naquela década, que hoje ninguém fala, que é o Manuel Correia, dirigente sindical, foi deputado também naquela legislatura, entre 91 e 95. E essas pessoas conseguiram afirmar uma ideia de que eu posso ser negro, mas posso estar aqui, ocupar este lugar. Ocupar esse lugar. Mas então, isso era só um parêntese. Voltando àquela conversa de sim, acho que temos que manter essa relação de cultivar a ideia diaspórica, de que nós somos um povo. Um povo tem que se cuidar, tem que manter laços. É verdade. E isso significa, independentemente do sítio onde esteja, eu tenho que ter um foco. Como é que eu vou? Porque desenvolvimento é uma palavra que eu não gosto muito, mas eu acho que libertação significa bem-estar. Né? Criar as condições para que o povo negro esteja bem, esteja onde estiver. Seja no Brasil, seja em Angola, seja no Senegal, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, que esteja bem. Isto, para mim, é o conceito de desenvolvimento que eu advogo. Né? Porque o conceito de desenvolvimento que os europeus nos ensinam, ou que nos querem impor, não nos serve. Né? Porque é para ir sacar
lá e trazer para aqui. Exatamente. Né? Não, eu não quero esse desenvolvimento. Né? Ou eu não quero um desenvolvimento em que o que mais é valorizado é o aspecto individualista das relações sociais, em que cada um fica com o que tem, não partilha, não divide. Não Esse é o objetivo. Não quero isso. Né? Eu acho que nós temos tantas coisas boas. Quando se fala muito do marxismo, do comunismo ou do liberalismo, as pessoas esquecem-se de uma coisa muito básica. O comunalismo, que é viver em comunidade, Exato. é uma característica intrínseca De cada pessoa. de cada pessoa e também das nossas tradições. Não é? É tudo partilhado, socializado entre as pessoas, e um pouco, tu podes ter pouco e conseguires, não é? Partilhar por muitos. Partilhar, não é? Por muitos. E esse conceito é um conceito que nós também temos que incutir a essas gerações, não é? Porque há uma necessidade urgente dessas pessoas sentirem que têm que manter uma ligação efetiva e afetiva com o seu trajeto histórico, cultural, de onde vieram os seus pais. E se puderem contribuir para ajudar a libertação do continente, acho que tem que fazê-lo. E acho que tem que ser uma missão, não diria missão no sentido religioso, mas uma missão no sentido de compromisso. Exatamente. E achas que Portugal, na sua essência, na sua gênese, é racista? Todos os países colonialistas são países racistas. Ponto. Isto, eu acho que até nós devemos recusar de entrar nesse debate, porque é uma armadilha. Exato. Eu não quero saber se Portugal é ou não racista. Eu quero saber se há pessoas negras que sofrem racismo. E há. Claramente que sim. E muitas vezes, quando nos dizem, então, mas quando tu dizes que Portugal é um país racista, quer dizer que todos os portugueses são racistas? Claro que não. Claro que não, mas a sua história em si Mas é a sua racista. história, claro que sim. Porque e é uma forma de não discutir o racismo. Sempre que se insiste nesta pergunta, é para a gente não discutir realmente não só o impacto, mas o próprio racismo. E estás a fazer, é uma distração. Porque aí tu tens que ficar a justificar. É verdade. E explicar às pessoas o porquê de porque ser que tu racista. dizes que é racista. Não é? E não existe essa necessidade. Não temos que explicar. Não, eu não tenho que explicar a minha dor. Exatamente, a minha dor. Não é? O meu sufoco. Não tenho que explicar isso às pessoas que, ainda por cima, são causadoras Dessa dor. Exato. Não. Eu tenho que recusar que me inflijam dor. Não é? E Portugal devia se olhar no espelho. Só que é um país que tem um trauma enorme. Portugal é um país que tem um trauma histórico do qual ainda não fez a catarse. Porque eles sempre se imaginaram... Portugal foi um império periférico, em comparação com a França, com a Inglaterra. Teve papel importante, sim, claro, na escravatura, Nos descobrimentos. Nos tais descobrimentos. Só que nunca deixou de ser um império periférico, um pequeno império. E eles ficaram muito obcecados com esta ideia. Não é? O Quinto Império, o regresso de Dom Sebastião, e essas conversas todas, tem a ver com esta ideia de que acham que eles foram diferentes e foram melhores do que os outros colonialismos. Só que isso não é possível. Isto é um engano. Eles enganam-se a si próprios e enganam-nos a nós. Não há colonialismo bom. E nunca houve, nem vai haver. Não há. É uma discussão estúpida, realmente. Exatamente. Portanto, perder tempo com isto, que é uma estratégia que os racistas têm montado, que é encurralar-nos muito nesse lugar um bocado de refutação. Estás sempre a refutar. Não. A gente veio aqui para fazer propostas concretas, como acabar com o racismo. Ponto. E vamos acabar com o racismo. Pronto, isto tem custos. Claro. Tem custos para os privilégios que os brancos têm. Tem que se habituar a que não podem ter todos os privilégios. É verdade. Tem que dividir, partilhar o mundo. O mundo é só um. E é de todos nós. Exatamente. Né? E, portanto, não há cá uns acima, outros abaixo. Né? E, portanto, acho que a gente tem que sempre sair um bocado desta... Porque é um beco sem saída. Né? Eu já disse uma vez num programa no canal público,
nos prós e contras, perguntou uma animadora se Portugal era mais ou menos, ou mais racista ou menos racista que a Alemanha. E eu respondi de uma forma espontânea naquela pergunta, que caiu mal a moderadora. Eu disse, pá, eu não faço concurso de burrice. Não. E que Porque eu não quero saber se... E disse isso mesmo de uma forma muito espontânea e genuína. E não me parece que faça sentido alguém comparar, perguntar-me exatamente. se isto é mais ou menos racista. O que eu quero saber é se há ou não há racismo. Há E racismo. nos dois houve. Resolve. Ponto. Sim. Que é esta ideia de ser sempre excepcional, não é? Está bem, aqui também há racismo, mas aqueles são... Isto é um bocado piores que nós infantil. e tal, exatamente. Não é? Infantilizar o debate político. Eu sou racista, talvez um bocado, mais ou menos que aquele. É como as crianças. Quem fez isto? Não, foi o meu irmão. Não sei. É uma briga de crianças. Não, o racismo é muito mais sério que isso, porque trata-se das nossas vidas. Exatamente. E sobre isso não há condescendências, não há desconversa. E para mim, cada vez menos aceito esse tipo de perguntas. Aliás, quando é a imprensa convencional que me faz a pergunta, eu não respondo. Não respondo. Porque acho que é uma falta de respeito. Exato. Olhar para um homem negro ou uma mulher negra num país que teve a história que teve Portugal e perguntar se há racismo em Portugal. É uma falta de respeito. Claro. Não diria sequer falta de empatia, porque podem dizer, não, posso ou não gostar de ti. Isso é outra coisa, mas é falta de respeito, é falta de honestidade, falta de seriedade. Porque quem olha para o país percebe que o país é racista. Claro. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Mas acho que ainda os bancos ainda têm muita dificuldade em ver o país assim. E sentem-se muito mal ou muito ofendidos quando dizem que Portugal é racista. Mas isso tem a ver, isto é uma coisa muito patológica, sabes? O país sofre de uma doença chamada afasia. Afasia é um conceito patológico, um conceito médico, que é tu falas com uma pessoa, falas, a pessoa está a ouvir, mas não está a ouvir. Exatamente. Afasia. Entra e sai. Isto é afasia. E porquê? Porque eles estão obcecados com uma ideia de que foram bons. O processo colonial foi bom. Então, quando tu apontas a questão racial, é como se tu tivesse colocado um espelho em frente deles. Eles não querem ver o monstro que se reflete na ideia do racista. Né? O racista é um monstro. Uma pessoa racista é um monstro. E as pessoas não querem ser monstros. Exato. E então a ideia, este desconforto, é por isso que tem que se desconstruir também internamente. Né? Esta ideia de... Não é tanto dizer culpar as pessoas. Tu és culpado disto, Não. Assumir responsabilidade. Olha, há racismo, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ser antirracista. Exatamente. Não é ser contra o racismo, é ser antirracista. Diz isto Angela Davis, não é? Tem que ser antirracista. Depois, o que é que eu tenho que fazer para ser antirracista? Eu tenho que perceber que eu tenho privilégios e tenho que os mobilizar para combater o racismo. Exatamente. Portanto, para mim, a gente cai sempre um bocado nessa circularidade da conversa em que nos fazem perder muito tempo. E nós não temos tempo para perder. Perdemos já demasiado tempo. Não é? Isto é um assunto que temos que resolver. E resolvê-lo quer dizer que temos que combater o privilégio branco, temos que combater o privilégio epistemológico, temos que combater o privilégio histórico. Os gajos têm que parar de nos catalogar como não fazendo parte de todos os arquivos da humanidade. Isso tudo tem que acabar. Claro. E também, pegando também nisso que estás a dizer, eu acho que também um dos exemplos mais racistas que nós podemos ver nos últimos tempos foi o facto de fazer uma petição com 15 mil assinaturas para 31 deportar. mil. 31 mil. Para deportar alguém que é português, que és tu nesse caso. Isso para mim não faz sentido nenhum. Isso é um exemplo de privilégio e de racismo que Portugal tem. O facto de juntarem assinaturas para mandar uma pessoa portuguesa fora do seu país. Vais para onde? És português, Sim. Certo? Não, lá está. Há um ano atrás, talvez menos, nós fomos convidados para fazer um debate no âmbito da FLUP, que é um festival literário de áreas urbanas de São Paulo. Foi descentralizado em Lisboa. E o título da nossa conversa era O Meu Corpo e o Meu País. Não é? E isso remete muito para essa petição, porque há uma dificuldade enorme do português médio racista em conceber um português não branco. E pior ainda, se esse português não branco não for falante do português, ou seja, no meu caso,
O tipo veio lá do Senegal e veio aqui chatear. Nem veio de Angola, nem veio de Moçambique, veio dos Palopes, nem mas veio dizem, dos né? Palopes. E ainda tem a lata de... Custa-lhes isto, não é? Porque ainda a lógica a forma como olham para as pessoas negras é uma lógica colonial. Não é? Os negros que podem vir aqui são os negros que nós tínhamos colonizado. Nós ouvimos ainda hoje como é que é possível as pessoas continuarem a falar nas nossas ex-colónias. Pois é. E com orgulho ainda. Sim, como? Pessoas continuam a usar esta expressão hoje. Pessoas que estão no arco democrático. Não estou a falar dos racistas do Chega, mas pessoas que estão no arco democrático. Não é? Continuam a usar este tipo de expressões. As nossas ex-colónias. Não é? Deviam ter vergonha de usar este tipo de expressões. Termos, não é? exato. Porque o colonialismo foi uma pequenez moral e uma pequenez ética. Não é? Foi uma tragédia para muita gente. E acho que esta petição também ajuda-nos a mostrar uma outra coisa, que é quando tu crias precedentes políticos, tu abres a caixa de Pandora. A legitimação do Partido Fascista deu espaço para que nós tenhamos este tipo de situações. Se tu achas que o racismo é uma opinião, Não é uma opinião. e a partir daí as pessoas acham-se no direito de ter opiniões. Exatamente. E então eu posso ser racista, porque é uma opinião. Mas tenho um amigo negro. Então eu Mas sou tenho um racista. amigo negro, sim. Exato. Eu não sou racista, mas Exatamente. todos É sempre nós mas. e todas nós ouvimos isso ao longo da nossa vida. Infelizmente. Eu até tenho amigos negros. Exatamente. É, Ou até o Skizomba. Ou como cachupa. Exatamente. Pronto, é esse lado exótico, não é? Ou exorcizante que eles têm para com pessoas negras, também explica esta leveza, esta leviandade com que de repente alguém se lembra que vai deportar um cidadão negro. E repara bem, os conceitos que foram usados não são inocentes. Não disseram expulsar o Mamadou. Disseram deportá-lo. Exatamente. Deportar tem a ver com ideologia colonial, ideologia escravagista, ideologia nazi. Não é? É só esses conceitos que tinham esse dispositivo. A deportação foi mobilizado pela escravatura, pelo colonialismo e pelo nazismo. Quando alguém se lembra de convocar esse tipo de conceitos para aplicar a uma pessoa por divergência de opinião, já agora, não é? Não faz sentido nenhum. Quer dizer que o racismo é estrutural. E ainda por cima os gajos vão mobilizar por quê? Em nome de alguém, não é? que eles acham que foi um herói. Exatamente. Que isso também que nos mostra a profundidade da doença. Não é? O racismo é tão tristemente incrustado, enraizado na sociedade portuguesa, que é inacreditável alguém lembrar, no século XXI, homenagear um criminoso de guerra, Marcelino. Marcelino da Mata. Como é que é possível? Não é possível, lá está. É isto. Porque ele não foi um herói. Não foi de todo. Ainda por cima, mesmo que tivesse sido, repara, em tese, por exemplo, podemos admitir que aqui estamos a discutir. Ok, eu digo ele foi, tu dizes que não foi. Mesmo que tivesse sido herói, ele foi herói para Para os bancos. os vencedores. É não é? verdade. Não para nós, porque Não matou. para nós. Matou-nos a nós. Matou. E essa ideia de que ele era negro, por isso não se pode atacar, eu costumo dizer, cuidado, eu não caio nessa armadilha. Não é? Porque sempre ao longo da história as comunidades políticas são derrotadas não por fraqueza própria, muitas vezes, é por infiltração dos seus próprios, não é? Ou por conluio, ou por rendição, digamos assim, ou por colaboração de uma parte sua com o inimigo. Não é? Portanto, Marcelino da Mata foi alguém que colaborou para subjugar o seu povo. Exatamente. E ele não merece, Sou homenageado. não merece nenhum respeito democrático, porque para mim uma coisa são as guerras. Nas guerras acontecem coisas inomináveis. Sabemos todos. Contexto de guerra. Mas as guerras têm regras. Claro.
E a partir do momento em que a pessoa não respeita sequer os códigos de condutas das guerras convencionais, todas as guerras são horrorosas. Tomara não haver guerra nunca. É verdade. Não é? Mas quando acontecem as guerras, elas têm regras. Quem não cumpre com as regras da guerra é um criminoso. É verdade. Os criminosos não podem ser elogiados em democracia. Não é? E mais, para mim, que sou panafricanista, é um insulto homenagear uma pessoa como um acidente da mata. Para mim é um insulto. É um insulto à minha memória, é um insulto à memória daqueles que tombaram para a nossa liberdade, para a nossa independência. É um insulto àquilo que é uma ideia de democracia. Porque a democracia significa maturidade, no sentido de nós conseguirmos perceber que não vamos repetir nunca mais nenhuma narrativa que desumanizou pessoas. Exatamente. Não vamos. E esta ideia de homenagear um tipo que era conhecido pelos seus feitos sanguinários, homenageado e condecorado por um regime fascista, é um insulto à nossa democracia, é um insulto à nossa inteligência, é um insulto à nossa dignidade. E não é por acaso que foi por causa desta personagem sinistra que se tentou mover uma petição para me expulsar. A petição em si tem uma gravidade, não porque eu me sinta preocupado ou com medo. Não tenho medo de nada. Mas o que me preocupa é que isso cria um precedente legislativo. Exatamente. Pode não ser aprovado agora, Mas mais tarde poderá ser. mas poderá ser. E isto é uma ameaça contra nós. Contra a nossa liberdade. Contra a democracia onde nós estamos inseridos. É uma espada que paira por cima da nossa cabeça. Não sabemos quando é que alguém a vai mobilizar para nos cortar a cabeça. Decapitar, exatamente. E é isso que é perigoso. E para mim, o fato de ter havido alguns silêncios Quanto a isso que é grave, deixa-me bastante mais revoltado, mais preocupado. Eu gosto de identificar os meus inimigos. E eu digo isso sempre com muita clareza. Para mim, a extrema-direita não são adversários políticos, são inimigos políticos. Com eles, eu não tenho condescendência absolutamente nenhuma. Há alguns no espectro político que possam ser adversários meus. sim. Porque talvez não concordemos com a forma, não concordemos com a substância, mas isso podemos discutir. Agora, com fascistas e com racistas eu não discuto, eu combato. Não vale a pena, exatamente. Não há discussão possível com racistas, não é? E é por isso que eu sou mais do lado, como dizia o Malcolm, é isso. Ou enfrentas ou te subjugas. É verdade. E com isso tu não sentes medo de não conseguir defender e manter em segurança a tua família, os teus filhos? O que é que tu dizes aos teus filhos quando já têm alguma idade para poder ler e assimilar o que é que está à volta deles? O que é que tu podes dizer ou como podes defender perante os teus filhos ou perante os teus? Não, é o que eu digo aos meus filhos, sobretudo o mais novo, o mais velho já tem alguma consistência ideológica, política. O mais novo ainda é muito mais novo, é uma criança e ele tem o direito de ter uma infância, de viver plenamente a sua infância, não ter preocupações do maior, para além daquelas que pode ter qualquer criança. Exato. Mas o que eu lhe digo sempre é que não é que o pai não tenha medo em si, porque o medo é uma arma. Claro. Mas o que o pai não quer ter e não vai ter nunca é paralisia perante o medo. Porque o medo não nos salva de nada, não é? Se eu fugir, não me salvo, porque continuarei esta pele, não é uma camisa. Não é? Se pode tirar. Não vou despir da minha pele e colocar ali e esconder-me. Não é? A minha pele está em mim, é a minha condição intrínseca, de condição de um homem negro numa sociedade racista. Portanto, eu tenho que enfrentar o racismo. Mas claro que eu tenho que ter cuidados, tenho que os proteger a eles, eu tenho que os também incentivar a não terem medo. E é isso faz parte um bocado de uma circunstância em que nos encontramos, não é? Porque se um dia a gente achar que se fugirmos ou se
baixarmos a voz ou se tentarmos uma conciliação, podemos convencer os racistas, estamos muito enganados. Estamos muito enganados. Eu protejo-me como eu posso. Tento sempre incuti-los o sentido de responsabilidade. Claro. Eles percebem que são negros numa sociedade racista, portanto eles têm que assumir isto, né? E têm que assumir o seu papel. E claro, com orgulho, com responsabilidade, mas têm que assumir a sua responsabilidade. Porque eu não estarei para sempre aqui, não é? Portanto, eles têm que perceber que o que eu estou a fazer aqui é para mim, para eles e para todas as pessoas negras que são vítimas de racismo. E não tenho pretensões de representar toda a gente. Claro. Por exemplo, isto é uma das coisas que eu quero sempre deixar claro. Eu faço isso por imperativo de consciência para mim. Eu não consigo viver tranquilo, sereno, comigo próprio, numa sociedade como oprime. Não consigo. Eu acho uma enorme cobardia, porque eu não posso fingir que não estou a ser agredido. Porque estás, na verdade. Não posso fingir isso, não é? Não sou sadomasoquista, não vou fingir que não estou a ser violentado porque sou negro. Ou que pessoas negras não são violentadas porque são negras. Mas eu acho que cada vez mais nós temos uma maior grau de consciência coletiva, nomeadamente dentro da nossa comunidade. Se tu fores ver as imagens da manifestação dia 6 de junho, há motivo para nós estarmos confiantes. Né? Eu vi tanta gente jovem junta por uma causa que eu nunca tinha visto antes na minha vida. E estou nisso há algum tempo. Né? E para mim foi um grande alento. Significa que esta rota é irreversível. Claro. Né? Haja Mamadouba, haja Joacina, haja Beatriz, haja Romualda, ou outros e outras que têm dado a cara, ou não haja, o caminho está traçado. Não há forma de reverter esta caminhada. E isto é um sinal positivo. Claro. Também isto é uma forma também de eu próprio me proteger e proteger os meus filhos, né? Porque quando eles olham e percebem, não, o meu pai não está sozinho nisso, há tanta gente a dar a cara por isso. Apoiá-lo também, sim. Não é? Isto também é uma forma de eles próprios terem consciência de que também têm que fazer alguma coisa. E inspirarem-se também nisso. Claro. Tem que fazer alguma coisa. Se há outras pessoas que fazem, então não é só o pai que faz, quer dizer que é uma coisa útil para todos nós. Exatamente. E nós temos muitas vezes essas conversas, de uma forma, às vezes, conflituosa, como é óbvio, mas discutimos muito sobre o sentido disso tudo, mas, no fim, acabamos sempre por estar de acordo que é uma necessidade. Né? Talvez, às vezes, eu esteja um bocado ausente por causa disso, mas eu tento sempre também que estejam presentes nisto. Exatamente. Não é? Então, às vezes a gente compensa um bocado as ausências com esse tipo de presenças nesses momentos. Mamadou, qual é a melhor forma de combatermos o racismo? Se há forma de combater o racismo, achas que é através da reestruturação da educação só? Ou quais são as outras frentes que podemos... Isso para muita gente que, como eu, está a estudar, por assim dizer, o racismo, o que tem, o que leva... E como posso levar para frente e mudar mentes com isso? Qual é a melhor forma de combater? Não há uma forma. Não há uma fórmula mágica, porque o racismo é uma luta pela vida. E a vida, ela se desdobra em vários caminhos e vários sentidos, em várias frentes. E há várias frentes de combate contra o racismo em Portugal e no mundo. Mas eu identifico algumas pistas que me parecem essenciais para, pelo menos numa primeira fase, nós termos alguma consistência na luta contra o racismo. A primeira, como é óbvia, é uma luta política. Ou seja, é obrigar a que o racismo ganhe centralidade política no debate público, nos programas políticos, na atuação do Estado.
Isto é central. Ou seja, políticas públicas, concretas, de combate à desigualdade com fator racial. Isso implica várias coisas. Primeiro, recolha de dados étnico-raciais. A recolha Não de dados existe. não existe. A recolha de dados étnico-raciais é essencial para não apenas mapear, pronto, digamos assim, do ponto de vista antropológico, quem são as pessoas racializadas, negras, ciganas, imigrantes e outras no país, quantos são, onde vivem, como vivem, quantos ganham, em que lugar, que tipo de posições ocupam os seus respectivos trabalho, que tipo de acessos têm aos serviços essenciais, nomeadamente serviços públicos, mas não só, saúde, educação, habitação, emprego, mas também serviços normais, acesso a poder abrir uma conta bancária, poder ter um seguro de vida, poder ter qualquer tipo de serviço. Não é? Isto só é possível quando houver recolha de dados étnico-raciais para poder fazer esta sequência de prioridades e de situações em que se encontram essas pessoas. E a partir daí, depois tu podes desenhar políticas públicas concretas para cada área. Tu dizes na habitação, essas são as necessidades que nós identificamos, portanto, vamos injetar X dinheiro para resolver esse problema. Educação, a mesma coisa. Emprego, a mesma coisa. Isto é um pacote macro, não é? Mas isso implica vontade política também de quem tem a responsabilidade de dirigir o país, de governar o país. Depois tu tens as coisas mais da ordem simbólica, que é como é que se muda o discurso, a narrativa coletiva. Não é? Por exemplo, nós olhamos para os conteúdos dos manuais escolares. São conteúdos muito colonialistas e racistas. Não é? Esses conteúdos têm que ser mudados. Claro. Têm que ser mudados não só para limpar o lixo racista que está lá, mas para refletir outras narrativas que incluam pessoas negras nos conteúdos curriculares, nos manuais escolares. Né? Isto é da ordem simbólica, mas também da ordem prática, na verdade, não é? Porque é síntese a formatar, no bom sentido, a forma como as pessoas podem olhar depois a sociedade, na sua diversidade. Podem olhar para uma criança negra e não achar que é estranho ela existir. E ela própria, quando tiver um livro à sua frente, pode encontrar naquele livro coisa que reflita a ela própria e não se achar estranha, um corpo estranho no meio daquele universo. Não é? Portanto, são propostas que não custam muito dinheiro, mas custam muito à vontade. Exatamente. E vontade é que não há. Que não há, por agora. Custam muito à vontade. Muito, muito compromisso. Depois há a organização. Não se pode combater o racismo sem organização. Exato. As comunidades têm que se organizar na base, porque os problemas reais... Eu sou um privilegiado. Eu vivo numa zona tranquila. Eu não fosse uma pessoa conhecida, eu não teria grandes dificuldades, por exemplo, com a polícia. Não é? Mas nos bairros não é assim. Exatamente. É sistemático. Não é? A violência policial é sistemática nos bairros. Não é? E sem organização não é possível estancar a violência policial nos bairros. Sem organização não é possível, por exemplo, combater a segregação habitacional, em que estão sempre a empurrar as comunidades para guetos. Não é? Sempre. E normalmente até o desenho urbano, que nem sequer depende das comunidades, é feito a partir de uma percepção que os executivos camarários têm sobre as populações negras. Os bairros onde vivem essas comunidades são autênticos guetos, porque o desenho urbano é como se fosse um espaço que está concebido para estar em estado de sítio. Exato. Não é? O desenho, olhamos para qualquer bairro que resultou do PER, há uma característica que é quase comum a todos. Única entrada e única saída. É verdade. Ao que falas nisso é bem verdade. Todos os bairros estão construídos dessa forma. Só uma saída. Única e uma entrada, única saída. Isto é um estado de sítio. Este desenho urbano não existe em nenhum outro formato no país. São em bairros sociais. Não é? Isto é uma forma de
Da polícia chegar, vigiar, exatamente. policiar, Exatamente. acantonar pessoas. Né? E sem organização tu não podes combater isso, porque tu precisas de ter política urbana que consiga criar fluidez urbana, continuidade geográfica. Eu não posso estar na Alta de Lisboa e parece que estou em Loures, em comparação com, por exemplo, o meu acesso ao centro de Lisboa, quando eu estou a 10 minutos, 7 minutos. Por que que isso existe? Tem a ver com o desenho urbano, né? Que faz com que os bairros estejam configurados desta maneira. Depois tu tens, para além da organização, que é importante para essas frentes todas, a responsabilização política, a capacitação política, também tens que promover outras formas de dizer, não é, as realidades culturais. Não é? Nomeadamente, por exemplo, a oferta cultural. Como é que é possível nós, em Portugal, com tanta gente negra que alimenta a indústria da cultura, não é, estar tão invisível nos lugares de decisão, elaboração, produção cultural? Como? Porquê? Não é? Por isso, eu sou defensor, eu sei que não é uma ideia muito pacífica, mas sou defensor de cotas. Sim. Sou defensor de cotas. Acho que tem que haver cotas no acesso à universidade, tem que haver cotas no acesso a determinados lugares, tem que haver cotas no acesso a determinadas bolsas de habitação social. Tem que haver tudo isso, porque isso não quer dizer que isso seja um mecanismo definitivo, mas é um paliativo. Porque as pessoas, quando não estão em situação de igualdade de circunstância, quando arrancam, não chegam ao mesmo tempo. Não chegam ao mesmo tempo. Então tens que arranjar medidas mitigadoras do fosso que existe entre as pessoas negras e o resto da comunidade. E claro, isso também obriga a outra coisa que temos tido alguma dificuldade ainda em fazer, que é capacidade de articulação. Que nos permite sair desta o beco muitas vezes em que nos metem, que vocês só falam de racismo. Claro que sim, porque o racismo condiciona a nossa vida toda. Exatamente. Em todos os aspectos. Mas nós queremos falar de política, queremos falar de economia, queremos falar de arte, queremos falar de design, queremos falar de cultura, queremos falar de desporto, queremos até falar de coisas fúteis, entre aspas. Queremos falar de tudo isso. E como é que articulamos isso? É criar as condições para que em todas essas frentes haja visibilidade daquilo que está a ser feito. Ou seja, disputar espaço de visibilidade e de representatividade. Não é só serem visíveis, não é? É importante, mas também estarem presentes. Exatamente. Quando, por exemplo, a DG Arte tem muitos programas sobre programação cultural. Eu não quero fazer de pouco ao esforço que tem sido feito, mas eu tenho a certeza absoluta que se na DG Arte, desde a fase inicial da concepção, elaboração, depois produção dos conteúdos e das linhas de financiamento, se tivessem envolvidos pessoas negras, provavelmente teríamos tido muito mais gente negra a produzir cultura e a ter mais capacidade de oferta, né? E teríamos tido muito mais gente a afirmar-se também no espaço cultural das comunidades negras. Não tens, porque aquilo é um nicho, é um núcleo que só junta pessoas normalmente, enfim, núcleos de amigos, das amizades. Exatamente. Né? Não, os financiamentos não filtram, não vão para não são massificados. Né? Exato. E eu acho que todas essas áreas são essencialmente importantes e também temos que mobilizar a nossa gente a participar politicamente, porque ninguém influencia uma comunidade se não influencia pelo seu voto, pela sua escolha, as escolhas estratégicas do país. Isso não existe. Eu sei que há problemas, porque há um divórcio enorme entre espectro político e sociedade em geral, e muito em particular comunidade negra.
porque nós sempre fomos um bocado usados, até quase que manipulados, muitas vezes nas contendas eleitorais, através de folclore, do cachupa, das festas africanas, isto e aquilo outro, para termos um negro ou uma negra a colorir uma lista para fingir que estamos lá. Exatamente. Mas quase nunca estamos em um lugar elegível. Mas eu acho que hoje em dia estas circunstâncias já não é possível repetir-se com a facilidade com que se fez até agora. Hoje há pessoas negras que são capazes de serem elas próprias protagonistas da disputa política. Podem ser eleitas, podem influenciar a disputa política. Então eu acho que a mobilização política também é importante. Depois, claro, nós temos que estruturar o tecido associativo, ter muito trabalho na base, criar capacitação mais de enfrentamento, porque, por exemplo, a gente repara uma coisa básica, a forma como a polícia tem intervindo nos bairros mudou ao longo dos anos. Eu vivi num bairro social, na altura chamado, dito muito problemático, a Quinta da Princesa. Sim. E eu lembro-me, década de 90, apesar da violência policial existir na altura, e sempre existiu, mas havia uma abordagem distinta. Não era diretamente esta abordagem que estamos a ter agora, que é entrarem a matar nos bairros. Entrarem a matar nos bairros. Na altura havia uma espécie de tentativa de interlocução. Só depois disto é que se podia passar a um estado superior da interlocução, do uso da violência. Hoje já há uma concepção muito estigmatizadora, que criou-se uma narrativa de que os bairros são perigosos, são espaços perigosos. E as pessoas que vivem nos bairros também são perigosas. E que o Estado tem que intervir com mão pesada, porque o perigo que elas representam é um perigo para toda a comunidade. Exatamente. Essa conversa é uma conversa perigosa, é uma conversa que nos consegue sempre encurralar, e cortar o tecido social nacional. Eu acho que essa organização é muito urgente. A malta organizar-se nos bairros, compreender os mecanismos de intervenção da sociedade, ter a capacidade de influenciar as políticas locais, camarárias, mas também no poder central, e formação política. Falta muita formação política. É verdade. Política, financeira. Muito importante. Capacidade, é assim, porque não há. Tem que haver capacidade financeira, autonomia financeira, autonomia política, para poder haver independência. Se os movimentos querem ser independentes, têm que ter essa capacidade organizativa que lhes permita não estar sempre sob chantagem de quem lhes possa financiar alguma coisa para trabalhar junto à comunidade. O que tem acontecido muitas vezes. Infelizmente. A gente olha para os projetos de intervenção social. O que é que são? A maior parte deles, salvo raras exceções, a maior parte desses projetos são projetos de controle político. É verdade. Câmaras, Câmaras. não é para empoderar A comunidade em si. Comunidade em si. É para controlar social e politicamente a comunidade. É transformar aqueles e aquelas que estão na linha da frente nas comunidades como uma espécie de tampa da panela de pressão, do que pode acontecer. São intermediários, para mediar aquilo que o Estado não quer resolver. Quando não conseguem, o Estado manda a polícia. Não manda os serviços sociais. E é por isso que nós temos que ter capacidade de autonomia organizativa, até na própria elaboração e concessão de projetos de intervenção local. Não podem ser pessoas que não sabem nada do bairro, que vêm dizer, eu acho que neste bairro tem que se fazer isto assado. Não. Quem está lá, quem vive, quem experiencia tudo. Quem experiencia as coisas é que tem que dizer, o que nos faz falta é isto e aquilo outro.
da forma que queremos organizar desta ou daquela outra maneira. Precisamos dos meios para tal. E ainda por cima, é legítimo nós exigirmos esses meios, porque nós somos imputáveis. Exatamente. Pagamos impostos aqui. Não é? Temos Pronto. o direito de Temos falar, o direito de querer. de falar, de exigir. Exatamente. Não é? E acho que tudo isto faz parte do combate ao racismo. Claro, as manifestações, as tomadas de posição, mas a formação política para mim é crucial. As pessoas perceberem o que é que significa racismo estrutural, o que é que significa racismo institucional, o que é que significa privilégio branco. Exatamente. Tem que saber isso tudo, tem que estar municiados para poder, por exemplo, desconstruir o mito urbano do racismo reverso. Nós ouvimos agora sempre, eles dizem que nós é que fazemos mimimi, mas é um grande mimimi em torno de malta que acha que há racismo reverso. Não há racismo reverso. E sem formação política não consegues rebater essa ideia que não há racismo reverso. Quanto muito, há preconceitos, há disputas de subjetividades que possam justificar preconceitos, ou que possam alavancar ou arraigar preconceitos. Mas racismo estrutural não é contra brancos, é contra negros, é contra a estrutura da sociedade em si. Não brancos, sim. Mas sem formação política torna-se difícil, por exemplo, desmontar, não é, isto. E há outra coisa, para mim também, que é importante no combate ao racismo. Falei da revisão dos conteúdos curriculares. E há também uma disputa que tem que se fazer sobre a questão da memória. Não é? A gente não vai permitir, não devemos permitir que se romantize o colonialismo. É verdade. Que se romantize a escravatura. Aliás, eu estou sempre a dizer, e eu exijo que a escravatura seja escrita sempre com letra maiúscula. Porque é um crime contra a humanidade. Os crimes contra a humanidade não prescrevem. É verdade. Não prescrevem. Perduram. Não há reparação histórica que consiga sequer reparar 1/1000 do que foi a indignidade e a violência da escravatura. Portanto, é preciso também disputar isso, disputar essas narrativas, disputar a nossa presença no espaço público, auto-organizar-se, para exigir que hajam políticas públicas fortes. Efetivas. Sim. Que façam mudanças de facto. E isso custa dinheiro. Portanto, o Orçamento do Estado tem que prever sempre uma dotação orçamental para combater o racismo. Não é só falar. Exato. É dizer que este ano o Governo ou o Estado se compromete a combater o racismo com X. A gente sabe, contamos com esse X. E então olhamos para aquela verba e dizemos, na habitação as necessidades são estas, no emprego são aquelas, e então vamos aplicar o dinheiro nessas necessidades. Agora, falar. Sem fazer nenhum, não vale a pena. Não. E o que tem acontecido, muitas vezes eu tenho dito, tem havido mais orçamento de palavra do que orçamento de Do dinheiro. Estado mesmo, ou mesmo do Estado. Não é? Porque nós somos do Estado. Exatamente. E é bom porque eu sou imputável, portanto, os impostos que eu pago têm que servir para alguma coisa. Não é? E o racismo é uma afronta à própria ordem democrática. Não é? Então, se é assim, o Estado tem a obrigação de gastar o dinheiro para acabar com aquilo que é uma ameaça à ordem democrática. E o racismo começa onde acaba a cultura? É uma velha discussão. É uma discussão que foi levantada. Eu escrevi um artigo em tempos, acho que já não me lembro quando foi, a propósito da Conferência do Fanon, em 56, em Paris. Primeiro Congresso dos Escritores e Artistas Negros, em 56. E em que ele faz uma análise para mostrar como é que subtilmente o racismo teve declinações da sua semântica, mas também da sua prática social e política. Deixou de ser apenas uma ideologia, passou a ser uma cultura. As pessoas banalizam. Ou seja, por exemplo, as piadas sobre negros, sobre angolanos, são piadas que parecem da ordem da relação cultural. Não é? Os angolanos são assim, os cabo-verdianos são assados. Porque tens fixe para preto. Isto não é cultura, isso é racismo. Isso é racismo. Só que é racismo já tão
tão intrínseco, mastigado, exatamente, tão mastigado e que está tão difuso, que passa passa. entre as linhas. Não é? As pessoas podem nos ofender, achar que estão a falar uma da piada, nossa cultura. exatamente, sim. Não é? Vocês são assim, mas vocês quem? Assim como? Uhum. Não é? Mas se tivéssemos nós a dizer, por exemplo, somos assim, logo vinha a acusação de sermos essencialistas. Exatamente. Logo. Concordo. Concordo. Mas quando é o contrário, não. Não é? E é por isso que eu, por exemplo, eu não papo a conversa do essencialismo. Não papo. Eu acho uma desconversa. Eu tenho o direito de me sentir como eu me quero sentir. Claro. Isso não faz de mim uma pessoa que está fechada. Não é? Aliás, o Fanon, que é um dos gajos mais virulentos de sempre, ele tinha uma frase que esses racistas deviam ouvir, porque ele dizia: eu sou homem negro e eu sei que a minha cor da pele não me define enquanto pessoa, mas ela define o lugar que eu ocupo numa sociedade racista. Exatamente. Tal e qual. Tal e qual. Agora, não me queiram dizer que eu não posso, porque isto não é uma roupa. Eu não vou aparecer hoje às riscas, amanhã sei lá o quê. Sou negro. Né? É um facto. Né? E este facto tem uma consequência concreta do ponto de vista político. Há uma coisa que se chama condição negra no mundo, que resulta do processo histórico, colonização, outra vez, escravatura. Estão sempre a me dizer: a colonização já passou, a escravatura já passou. Não passou, ainda há meados disso aqui. Por que estão sempre a falar disso? Eu digo-lhes sempre: o problema é que as consequências do colonialismo e da escravatura Perduram até o dia de hoje. perduram aqui, estão aqui agora. Há uma dívida histórica brutal que explica o déficit da igualdade com o qual se confrontam as pessoas negras. Não é? As pessoas negras estão em situação de desigualdade por quê? Consequências. Consequências da escravatura e do colonialismo, Exatamente. que formatou a mente e o imaginário coletivo nacional. E isso, como é óbvio, não se decreta o seu fim, mas combate-se. Há formas de combater isso. Não é? Nós fizemos grandes progressos, por exemplo, na questão dos direitos das mulheres. Ainda falta muito por conquistar na questão do direito das mulheres. Muito. Mas fez-se grandes avanços. Não é? Porque se quis caminhar para aquele sentido. É tal e qual para a questão racial. É preciso haver vontade política para caminhar para o sentido certo da história. E mas muitas vezes eles estão sempre a tentar nos manter um bocado nessa coisa circular. Né? Há ou não há? Se há, por que há? Não. Isto é um falso debate. Há racismo, é preciso combater. Exatamente. Como? Temos que encontrar as ferramentas para o fazer. Empenho político, compromisso orçamental, capacidade educativa, consciência de si. Né? Porque, por exemplo, falam de consciência negra. Perguntaram o que é para ti, Mamadou, consciência negra? Consciência negra, para mim, é consciência da minha condição, consciência de que eu tenho uma dignidade que é inviolável. Exatamente. Independentemente da forma como as pessoas me percepcionam. Isto é a minha consciência negra. A minha condição humana é inviolável, independentemente do que vocês possam pensar sobre mim. Ou até da forma como eu posso achar que vocês estão a pensar sobre mim. Essa é a minha consciência, porque a inviolabilidade, o caráter intrínseco da minha humanidade é inviolável. E ela tem que ser vincada enquanto tal. Mas é um trabalho de longo prazo, vai exigir muito investimento afetivo, material, didático, pedagógico, mas também confrontacional. Essas valências todas têm que existir. Claro, tem que haver educação antirracista, mas também tem que haver confronto antirracista. As pessoas têm que ser responsabilizadas. Tu não podes dizer que isso não tem nada a ver contigo, não é? Quando tem. Não tem. O Baldwin dizia: quem tem que se curar são quem está doente. Quem está doente são os racistas. Exatamente. E não nós. Então tem que se curar. Né? E nós podemos ajudá-los.
é lhes apontar o seu racismo todos os dias, é lhes confrontar com os seus privilégios todos os dias, mas quem tem que se curar são eles que têm que se curar. Exatamente. E nós estamos aqui para os ajudar, se for preciso. Né? Portanto, tem que ter essas lógicas todas. A lógica da confrontação, mas a lógica da educação, da pedagogia e da interação também. Né? A gente vai trocando, acho que sim. Mamadou, muito obrigado. Obrigado. Mesmo, eu que agradeço de fundo do coração. Obrigado. Eu acho que isso aqui não foi, isso foi mais que uma conversa, foi uma aula. Foi uma conversa. Foi uma aula também. Eu gostei muito também. Muito obrigado por estar presente. Pessoal, Maduba, sigam o trabalho dele, para quem não segue ainda, para quem não conhece, porque, como deu a perceber pela conversa, eu acho que foi uma aula de história sobre tudo. Portanto, é importante que sigam o trabalho do Mamadou. Obrigado por estarem presentes desse lado. Podem ver esse podcast tanto no YouTube como no Spotify e nas outras plataformas de streaming e etc. Portanto, muito obrigado, Mamadou, mais uma vez. Obrigado. Obrigado e estamos juntos. Valeu.